Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Love Live Neuroscience. E hoje o tema tá imbatível, porque a gente vai discutir sobre uma coisa que tá aí pegando, tá todo mundo um pouco falando sobre isso. Hoje na rede social tem muita gente comentando o vídeo das crianças que estão interagindo com um cavalinho, pintando o cavalinho e com as mãozinhas de guache, e tá todo mundo dizendo que aquilo é um absurdo, e aí tem gente dizendo que não é absurdo nenhum. Então tá uma discussão sobre isso, e aí eu quis aproveitar para trazer um pouco de uma experiência que é uma experiência velha minha, né? Porque não sei se todo mundo que me acompanha aí pela rede social sabe, mas eu sou veterinária de formação, né? Minha faculdade, a faculdade que eu fiz foi veterinária. Olá, Lara, como vai? Tudo bem? Eu vi que você comentou que ia vir assistir, tô feliz que você tenha vindo, viu? E, como veterinária, eu atuei eu sou veterinária e sou pesquisadora, e durante muito tempo da minha vida eu fiz experimentos ligados a descobrir funcionamento, a ter insights sobre a fisiologia ou sobre o funcionamento do cérebro em comportamento animal, tá? E com certeza, certo? Não vou me escamotear dessa história, com certeza durante algum tempo da minha vida, que não foi pouco tempo, eu fui uma pesquisadora que fez experimento com animais, né? Mas sou uma veterinária. E aí a primeira pergunta que a gente pode trazer para discutir esse tema é o que faz uma pessoa escolher fazer faculdade de veterinária, né? O que leva alguém a fazer essa escolha? Diferentemente de outras escolhas que a gente está acostumado a discutir, né? Por exemplo, a medicina. É possível que uma pessoa escolha fazer medicina porque ela gosta de pessoas, porque ela gosta de ajudar pessoas, curar pessoas, salvar pessoas. Mas é possível também que uma pessoa escolha fazer medicina porque ela acha interessante o pensamento médico, ou até mesmo porque ela acha que a medicina é uma profissão que dá dinheiro. Então é que ela vai ter recursos fazendo medicina. Agora, o que faz uma pessoa escolher fazer veterinária? Chegou minha amiga Débora, que é veterinária, que postou hoje sobre esse tema, que inclusive foi uma das pessoas que mais me inspirou a falar sobre isso hoje, até porque a Débora também conhece essa história aí da pesquisa com animais, né? Fez veterinária, minha amiga de faculdade. Na verdade, a gente entrou juntas, mas ela se formou antes de mim, por razões que não vale a pena não vale a pena esclarecer ao público, né? Mas a gente entrou juntas e ela se formou antes de mim, você já deve imaginar exatamente por quê. Mas existe uma questão muito importante que está diretamente relacionada a como que nós, desde sempre, entendemos as relações entre homens e animais. Então, se a gente for remontar a Bíblia, né, que é onde a gente vai encontrar, seja no Velho Testamento, ou seja no Novo Testamento, algumas citações importantes sobre o posicionamento do ser humano em relação o uso, a convivência, a exploração das outras formas de vida que existem na Terra. Quando você trata isso a partir da religião, o ser humano ele é considerado tão superior, por exemplo, dentro das religiões, das tradições judaico-cristãs, e eu imagino que também nas muçulmanas, eu particularmente não sou conhecedora do tema, mas posso imaginar que seja a mesma dimensão, que é esse ser humano criado
para ser o rei, né? Para ser o cara que é a imagem e semelhança do próprio Deus. E por essa razão específica, poder usufruir do seu meio, da forma como lhe convém, porque no fundo, foi Deus quem deu isso pra gente. Se você for pensar isso na construção religiosa dessa ideia. Então, se você for ao Velho Testamento, você tem colocações do Velho Testamento que posicionam claramente o ser humano acima de todos os outros animais. E os animais estando na Terra para nos servir. E se você vai no Novo Testamento, você encontra trechos semelhantes a esse. O ser humano é filho de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele tem toda essa potência, e os animais, as outras formas de vida, a própria terra, o planeta, a água, a peroba toda é pra gente. Tudo foi dado pra gente. Certo? E se você for em Aristóteles, então aí a gente já não está mais falando de uma religião, mas estamos falando do início do pensamento humano, do pensamento clássico, da filosofia grega. Lá em Aristóteles, você vai ter uma colocação que é da mesma natureza. Nós somos o suprassumo da quintessência, e o ser humano e os animais estão aqui para nos servir. Nós somos o topo dessa história toda, né? E os animais estão aqui para nos servir. Então, por causa deste pensamento, gente, até meados do século passado, você tem, até meados do século passado, você tem uma deliberação sobre o uso dos animais para o nosso benefício, né? A Débora está fazendo uma contribuição aqui que eu vou olhar, que tem a ver com o conhecimento dela sobre o Velho Testamento. Peraí, só um pouquinho, Dé, que eu preciso abrir aqui em outro lugar para poder ler teu comentário, que aqui no celular eu não consigo. Mas mesmo que a gente tivesse orientações sobre o bem-estar animal, isto era porque nós como, imagino que seja isso que você está falando, né? Que nós como, puxa vida, como é que eu vou abrir isso aqui? Tarará. Mas que paciência que eu tenho que ter com esses sistemas, viu? Consigo ler. Vou bater aqui, vai fazer uma melequinha. É isso aí. O bem-estar animal era pelo seguinte, isso também no Novo Testamento. Se você maltratava os animais, isso demonstrava que você não tinha ética, tá? Você não tinha preceitos éticos, você era uma pessoa do mal, se você maltratava o animal. Mas isso não tem nada a ver com a gente não poder usar os animais, muito pelo contrário, a gente usava em sacrifício, usava para alimentação, usava e desusava. Foi só no século passado que a gente começou a pensar que, pelo simples fato de que a gente não poderia supor, que a gente não tem como supor o que eles sentem, nós teríamos que pensar de outra forma, nós teríamos que ser, inclusive, exagerados em relação à compreensão de que tipo de prejuízo um animal poderia sofrer quando ele servisse ao ser humano. Se você for voltar em Descartes, que é responsável por toda a construção da metodologia científica, Descartes falava que existem duas substâncias, a substância a res cogitans, que é a coisa que pensa, o penso logo existo, e a res extensa, que é a matéria. E que os animais não possuíam a res cogitans, eles só possuíam a res extensa. E por causa disso, eles eram apenas uma matéria. E quando um animal, por exemplo, chorava, no sentido de que gritava ou reclamava de algum maltrato, ou de alguma dor, alguma coisa assim, na verdade, era praticamente o mesmo efeito mecânico que se fosse uma corda passando numa fricção. Era um efeito mecânico que não estava relacionado efetivamente a uma subjetividade ou algum tipo de afetividade ou algum tipo de emocionalidade. Descartes, tá? Que é o pai da metodologia científica, um ícone do nosso pensamento moderno, do pensamento filosófico, e
que deu base a muitos pensadores em filosofia, tá? Então, não é, um tema fácil da gente lidar. Por quê? Se num dado momento você resolver que você não vai, mas em hipótese alguma, fazer uso de nenhuma outra forma de vida para seu benefício, acabou a espécie humana. Certo? É possível comparar um alface a um cavalo? Não, não é possível. E as razões são óbvias, tá? Especialmente uma razão muito importante é: os vegetais não possuem sistema nervoso, certo? Então, para a gente é muito importante a discussão do sistema nervoso como formador de consciência. Se alguém quiser se aprofundar nesse tema, eu separei até aqui um livro para mostrar para vocês, que é um livro do Antônio Damasio, que chama-se O Cérebro Criou o Homem. Então, nessa literatura aqui, você tem uma discussão muito boa sobre como que o sistema nervoso é responsável pela subjetividade, é responsável pela afetividade, é responsável pela individualidade e por diferentes fenômenos que explicam, de alguma forma, por que o ser humano tem uma qualidade de consciência e de senciência, quer dizer, de viver num corpo e saber que está nesse corpo, etc. e tal, que é diferente dos animais. Mas veja, não existem os animais de uma forma genérica, por uma razão muito simples. Se você for olhar evolutivamente, existem muitos tipos diferentes de cérebros. Então, não dá para você comparar, não dá. E aí, as pessoas podem urrar, podem pular, podem fazer o escândalo que quiserem, mas não é comparável o que um rato vivencia e um cachorro. Assim como não é comparável o que um cachorro vivencia e um chimpanzé. E um elefante. E um cavalo. E todas essas diferentes formas de vida com seus cérebros com diferentes níveis de complexidade. Então, onde é que está a lógica do que a gente chama de bem-estar animal? Eu fui, durante muitos anos, a representante da comissão de ética na faculdade. Era eu quem discutia os projetos de pesquisa para saber quais deles estavam respeitando as normas éticas. E o que a gente sempre pensou é o seguinte: como eu peso aquilo que eu considero a capacidade daquele animal de interpretar, sentir e vivenciar as coisas que estão acontecendo com ele, a partir da capacidade cerebral que ele tem. Então é óbvio que se você for desenhar um experimento para ser feito com um chimpanzé ou com uma criança, o nível ético, a exigência ética entre esses dois é muito semelhante. Quer dizer, desculpa o termo, puta exigência ética. Então, o chimpanzé, ele tem uma qualidade de vivência, de individualidade, relacional, afetiva, que é um absurdo. Agora, e o cachorro? Que é uma briga, que é uma confusão com a história do cachorro. Não sei se vocês vão se lembrar que a gente teve, inclusive, aquela atitude no Instituto de Pesquisa, onde tinham aqueles beagles, que os animais foram soltos. Ah, cara, você está defendendo o experimento com beagle? Não. Mas eu estou dizendo o seguinte: se não houvesse o experimento, aquele beagle não existiria. E aí você pode dizer, então eu prefiro que ele não exista. Ok. Mas você não pode pensar que em ele existindo, para aquele fim, daquela forma, tendo sido criado e mantido para aquele fim, para aquela forma, que você pode retirar ele daquele ambiente e levar ele para sua casa. Porque ele não foi desenvolvido como um animal doméstico. E todo mundo que fez isso viu quais foram as consequências. Teve vários aí desdobramentos dessa história, que teve gente que ficou achando beagle na rua não sei quanto tempo por essa história. Mas veja, gente, eu não estou defendendo que você precisa maltratar, que você tem que fazer, que você tem não sei o que lá. Porque no fundo, e aí agora, podem pular o tamanho que vocês quiserem aí, quem não quiser discutir essa história, mas o seu cão que fica na sua casa o dia inteiro sozinho, sofre mais do que o beagle do laboratório.
certo? Isso aí as pessoas têm que aguentar no osso, tá? Não tem como você viver, se relacionar com o animal do nível do cão, com a afetividade do cão, e não gerar sofrimento para ele. Eu, por exemplo, não tenho cachorro em casa. Eu sou louca por cachorro. Adoro cachorro. Gente, eu fiz veterinária. Vocês imaginam por que uma pessoa faz veterinária? Sempre é uma escolha romântica, tá? Não conheço ninguém que fez veterinária e falou assim, não, eu vou fazer veterinária porque eu quero fazer... porque eu quero fazer um trabalho de saúde pública. Ou vou fazer veterinária porque eu quero fazer engenharia, eu quero trabalhar com produção de alimentos. Eu vou fazer veterinária porque eu quero trabalhar em matadouro. Eu nunca vi uma pessoa falar uma coisa dessa, tá? Mas no final você tem veterinários lá no matadouro, por quê? Porque o veterinário, durante a faculdade, ele aprende que se ele não estiver lá no matadouro, a coisa vai ser pior. Que a melhor coisa que ele pode fazer é estar lá no matadouro para garantir que os animais realmente sejam sacrificados com cuidado, com uma opção de regras e tal. Aí você vai dizer, mas eu não gosto da regra, acho que a regra é falha, que o animal sofre. Ok, mas tem alguém lá pensando nisso, cuidando disso, e a sociedade está questionando. Eu, Carla, nunca trabalharia no matadouro, ok? Mas eu tenho colegas que fizeram inspeção de alimentos e que hoje estão lá na linha de frente produzindo alimento para grande parte da população. Então essa é uma discussão muito mais ampla. E vejam, eu não estou defendendo. Agora, o que eu quero considerar com vocês é o seguinte. A discussão não é óbvia. Não é óbvia. Então não pense que é óbvio. Não faça colocações óbvias. Eu vou falar especialmente do que aconteceu hoje, que me motivou a falar sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas existem animais, e eu tenho uma amiga, uma pessoa que eu respeito, que é a Ceres, que é um dos nomes mais importantes do bem-estar animal, um dos nomes mais importantes da psiquiatria veterinária, cuida dos bichos como se estivessem até um nível de psique, como tem de fato. É uma profissional incrível. E a Ceres, que tem um curso de pós-graduação maravilhoso aqui em São Paulo sobre comportamento animal, ela trabalha com terapia assistida por animais. Certo? O que seria isso? Significa praticamente você poder, por exemplo, fazer numa aula de equitação, um trabalho de equitação, o tratamento de uma criança que tem transtorno de espectro autista. E pergunto para vocês, o cavalo está sofrendo? Ou será que se você efetivamente acredita que esse animal tem um nível de consciência, que inclusive poderia ser uma razão pela qual este animal entendesse o que ele está fazendo, porque a gente já tem uma noção bastante clara de que os golfinhos são capazes de compreender qual daquelas crianças é a criança especial. Tem N relatos com golfinhos, e eu imagino tranquilamente que cachorro e que cavalo tenham essa mesma dimensão. Tá? Pela proximidade doméstica, pela coevolução, esses animais evoluíram com o ser humano, nos ambientes humanizados. Ok. Então, veja bem. Esse animal que está ali com aquela criança que tem transtorno de espectro autista, será que ele não sabe que ele está ajudando essa criança? Será que ele não consegue entender a natureza da relação? E mesmo que ele não consiga, mesmo que ele não tenha essa capacidade, será que é algum problema para ele andar com 30 quilos nas costas? Deve ser, assim, se eu pegar uma mochilinha vazia e colocar nas costas, é a mesma coisa que é uma criança em cima de um cavalo. Ele não sente nada, é mosquinha, certo? E andar para lá e andar para cá, devagarzinho. Eu vou estar judiando do animal fazendo isso? E o benefício para a criança? Qual é o tamanho do benefício para essa criança? Alguém fez essa conta? Então, quando você critica o uso da terapia assistida por animais, porque você está abusando dos animais, muito provavelmente você não tem a dimensão exata do que é que aquilo significa para o animal, porque, na verdade, você está humanizando a reação do animal. Você é que não tem, quem sabe, o altruísmo, e você é que não tem, quem sabe, a preocupação com o outro para poder colocar uma criança com autismo nas suas costas e sair andando com ela por aí. Porque isso é uma coisa que eu faria.
Se eu entendesse que aquilo era importante terapeuticamente para aquela criança, era exatamente isso que eu faria, como eu fiz com tantas crianças na minha vida. Botar nas costas e sair andando por aí. Então, o grande problema de quem vê nos animais essa questão do sofrimento, do abuso, é porque esta própria pessoa, ela não é capaz de fazer outra coisa por outro ser humano. Eu não consigo ver isso de outra forma. Porque se ela vê daquele animal que naquele momento está numa interação, está servindo de alguma forma a um propósito maior, a Débora nos ajuda aqui, porque a Débora trabalha com isso, tá nisso o tempo todo, que todas as crianças, todos os animais que trabalham nesses processos, eles são adestrados com reforço positivo. Não tem reforço negativo, ninguém apanha, não se bate mais em animal hoje para adestrar. Não tem doma, a doma não é mais assim, gente. Que século que você tá? Qual foi a última vez que você viu uma doma? Qual foi a última vez que você viu um adestramento? Para entender qual é o lugar antes de você emitir suas opiniões. Não que você esteja equivocado, mas presta atenção no que você está falando. Aí teve esse episódio do cavalo. Qual foi o episódio do cavalo para quem não viu? Crianças. Crianças que... Podem ser crianças do condomínio, podem ser crianças que nunca viram um animal, mas então, numa boa, na minha concepção, são pessoas que precisam. Porque se são crianças que não têm acesso ao animal, que não têm como fazer isso, são crianças que precisam. Crianças que precisam. Essas crianças foram aí, em algum lugar aí, e com a mão de tinta, passaram a mão no cavalo. Por que tem que ter a mão de tinta? Porque aquela tinta é o jeito da criança interagir de forma lúdica. Ela simplesmente passar a mão no cavalo não seria... Ela não ia conseguir, ela tem medo, ela tem dificuldade, ela não tem um contato. Então, tem que fazer aquilo ficar lúdico. E aí, porque o guache da alergia... Tá... Gente, pode colocar o link sim, Débora, por favor. Se desse alergia, não ia ser feito... Ninguém é porra louca de botar uma tinta tóxica no cavalo. É mais comum a gente ver um cuidador, um tutor de animais, usar tinta de cabelo para pintar o cachorro para copa, do que alguém que trabalha com animais fazer alguma coisa que pode causar algum tipo de doença, causar algum tipo de trauma. E aí, nego, a criança brincou lá com o guache, com o animal, passou a mão nele. Você acha que o cavalo não gosta de carinho? Quem fala isso nunca lidou com cavalo, não sabe nada sobre cavalos. Os cavalos adoram carinho, adoram contato físico com a gente, se for uma coisa harmônica, dá comidinha, dá um negocinho que eles gostam, fica ali junto, eles gostam do contato conosco. Você vai dizer assim, mas por que eles precisam ser domados? Porque eles são animais, antes de interagirem com o ser humano, eles não tinham consciência do que a gente poderia propiciar para eles. Em termos de afetividade, de contato, de carinho, de companhia. Ou você acha que um cachorro que busca o jornal na rua, ele está sendo abusado, escravizado pelo ser humano? Ele adora fazer isso. Faz parte de viver de uma outra forma que não seja aquela forma de troca com a natureza, onde eu preciso o tempo inteiro trabalhar para conseguir alimento, caçar, que não sei o que. É outra forma de vida que você está propiciando para esse animal. Porque você está oferecendo a ele a capacidade humana de causa e consequência, de regular o ambiente, de regular a oferta de alimento. Não vai passar fome, não vai passar frio, não vai passar nenhum tipo de angústia. Solta o animal na natureza para ver como que é a vida dele na natureza. Quem vive melhor? O rato no esgoto ou o rato de laboratório? Não tem resposta. Mas você que critica, que mete a boca, que não sei o que, você acha que essa resposta existe. Você acha que você pode inferir qual é a melhor forma de tratar. Aí tem uns comentários nesse link que vocês vão ver, que o cara assim, então por que você não vai lá com a sua cara para alguém passar tinta na sua cara? Você acha mesmo que o corpo de um cavalo, com o sistema nervoso que ele tem, com a condição que ele tem de interpretar a tinta, interpretar tudo aquilo, pode ser equiparado a um ser humano sendo desrespeitado na sua face? É equivalente isso?
Se você acha que você é equivalente, você não sabe o que é ser um ser humano, você não sabe o que é ter consciência, você não sabe o que é construir individualidade. Você diminui o processo. Saiu na Veja, Lara, eu não vejo Veja, então... Né? E aí as pessoas estão lá, 5 milhões de comentários sobre crianças passando a mão de tinta num cavalo. Eu, sinceramente, não consigo receber bem esses comentários. Porque para mim são muito superficiais. É uma compreensão sobre a relação do homem com o animal muito pequena. É tentar achar que um cavalo na natureza vive melhor do que um cavalo na companhia do ser humano. Que um cão ou que um lobo na natureza vive melhor do que um cão doméstico. O Ibama notificou a hípica, vai vendo. Porque a Tita ofendeu o cavalo. Não consigo imaginar qual é o motivador para uma coisa como essa. Sinceramente, me falta compreensão sobre essa dimensão. Porque as dimensões de desrespeito, agressividade, doma, punição, castração do animal, tarará, desculpa, não me convencem. Não me convence. Você vai precisar de um argumento um pouco melhor do que esse para dizer que efetivamente as pessoas que estão fazendo aquilo estão ofendendo aquele animal. E eu tenho certeza que quem tem uma consideração como essa não sabe qual é a relação que um cavalo, que um cachorro, que um animal doméstico tem, que um porco tem com o ser humano. Não conhece essa relação. Não sabe o quanto a codependência, o quanto nós somos dependentes afetivamente, como a gente aprende afetivamente com eles e vice-versa. E não tenho dúvida que a vida de qualquer animal doméstico é melhor do que a vida na natureza. Por pior que seja o tutor daquele animal, questões muito essenciais da vida do animal estão resolvidas. Por que você acha que um gato doméstico dorme 16 horas por dia? Por que você acha? Porque ele não tem porra nenhuma pra fazer. Porque ele não precisa caçar. Porque ele não precisa se expor. Porque ele não precisa ir a lugar nenhum. Então, quando você arruma um brinquedinho, quando você faz alguma coisa para esse gato, ele vai viver melhor, obviamente. É óbvio que esse cavalo que ficaria lá no pasto, sem ter nada o que fazer porque ele tem alimento, porque ele tem tudo, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar lá no pasto parado. Ele vai preferir interagir com o ser humano. Ele vai gostar de estar ali, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é judiar de bicho. Uma coisa é esse animal que puxa a carroça, que ainda assim nós vamos ter que repensar, porque o ser humano, muitas vezes, está substituindo a si mesmo o lombo dele pelo lombo do cavalo. E o cavalo, obviamente, é mais forte que o ser humano, né? Mas tem muito erro, porque esse animal não é alimentado direito, muitas vezes não tem comida para o ser humano, vai ter comida para o cavalo. Né? Então é óbvio que eu não quero carroças, eu não quero cavalos em carroças, eu não quero nada disso. Mas dizer que um cavalo não pode interagir com crianças que estão privadas, né? São crianças privadas do contato com a natureza, são crianças que precisam daquele estímulo. Ah, mas são riquinhos, não sei de onde. São crianças. Qualquer que seja a condição socioeconômica delas, elas também precisam de estímulo para se tornarem seres humanos. Elas também precisam fazer tudo isso acontecer. Então, é muito importante que você, que critica, aprimore, avance nos seus argumentos. Eu não estou dizendo que você precisa concordar comigo. Eu só preciso que você tenha melhores argumentos. Que você embase melhor esses argumentos para a gente poder avançar nessa discussão. Tá? Concordo que existem experimentos que são feitos que não precisam ser feitos. Mas eu conheço, por exemplo, uma boa linha de pesquisa hoje que acontece com roedores, pesquisando terapêuticas para a doença de Alzheimer. E não há outra forma de eu desenvolver farmacologia para a doença de Alzheimer que não seja através desses experimentos básicos com roedores. Então, ok, você pode optar, e aí eu gostaria que você, inclusive, assinasse um documento sobre isso,
né? Dizendo que se você tiver a doença de Alzheimer, você não vai querer usar os medicamentos que foram desenvolvidos em animais. Que é o mesmo manifesto que você faz com seus cosméticos, que eu acho pertinente, mas você vai assinar um documento dizendo que você se abstém, você abre mão de usar medicações quando você tiver uma doença grave, quando você tiver uma doença degenerativa, quando você tiver com câncer, quando você estiver morrendo, você não vai querer, tá? Assina um termo que aí a gente fica resolvido. Aí também eu vou entender os seus argumentos contra os experimentos. Existe ética, existe cuidado, não é um bando de louco, não é um bando de nazista enfiando agulha no olho dos outros, nada disso está acontecendo. Agora, o B tem razão, né? Rodeio é um negócio absurdo, porque é um entretenimento sem razão de ser. Que está ali apenas para colocar o ser humano numa posição de destaque, uma posição egóica, uma posição de domínio, né? Obviamente que não é tudo que se faz com o animal que pode. Rinha, briga de galo, briga de cachorros, nada disso pode. Porque nós... assiste um filme... assiste Nise da Silveira, assiste Bicho de Sete Cabeças, e você vai ver que a mesma rinha de galo que se faz com galo e com cachorro, se fazia com seres humanos doentes mentais. Também se estimulava que eles brigassem entre si, para um matar o outro, etc. e tal. Então, gente, definitivamente, tem mais coisas nesse bolo. Não dá para você simplesmente dizer assim, põe lá a sua cara para pintarem a sua cara, se você acha que não tem problema nenhum. Porque é óbvio que não é esse o nível de comparação entre as coisas. É óbvio que se você quiser efetivamente discutir esse tema, você vai ter que se aprofundar um pouco mais nos seus argumentos. Embasar um pouco mais a forma como os animais são tratados, a doma, a relação do animal com o seu tutor, a relação do animal como um agente de terapia. Tem muitas coisas acontecendo entre isso e aquilo que você precisa conhecer para poder discutir esse tema, tá? Não acredite que apenas alguma consideração humanizada sobre os animais, do tipo, eu acho que eles sentem a mesma coisa que eu sinto, vai resolver essa história, porque não vai. Né? Você quer discutir isso? Vamos discutir. Não tem problema nenhum. Eu já participei de inúmeras discussões sobre o tema. Eu não tenho posição fechada sobre todas as coisas. Algumas coisas eu não sei o que é melhor fazer, tá? Por exemplo, a pesquisa básica. Eu não sei se a gente deve continuar fazendo pesquisa básica com animais, mas as pessoas fazem. Eu, Carla, não faço mais. Mas eu não estou dizendo não faço mais por uma questão ideológica. Não faço mais porque não é mais minha praia. Não é que eu parei de fazer porque eu resolvi que eu não podia. Não, não vou nem contar essa história, que seria história para boi dormir. Eu parei de fazer pesquisa básica porque eu parei de fazer pesquisa básica, porque eu fui fazer outra coisa na minha profissão. Certo? Mas eu não estou mais fazendo. E posso vir a discutir se as pessoas deveriam continuar fazendo ou não. Esse tema é incrível, né, Dé? Porque ele mostra pra gente o quanto que a gente precisa avançar no conhecimento sobre consciência, sobre senciência, sobre o que é a relação efetiva de todas as formas de vida na Terra. O que isso tem a ver com a religiosidade? É fato, né, que como você tem algumas religiões pregando que os animais são alguma forma de reencarnação, que vão se tornar humanos. Eu não tenho resposta para todas as perguntas, mas eu não vou discutir argumento pobre, argumento superficial, eu não vou discutir agressividades, eu não vou discutir coisas do tipo, pinta essa cara então, se você acha que... Vamos aumentar o nível dessa discussão, né? Porque é óbvio que aquelas crianças que estavam ali se relacionando com o cavalo fizeram alguma coisa importante para elas. E se para o cavalo isso é tanto faz, e é bem provável que seja tanto faz, que mal tem? Por que você não seria capaz de se deixar pintar por uma criança? Eu já fiz isso. Eu já servi de Barbie Face para os meus sobrinhos. Meu filho nunca quis brincar de maquiagem, mas minhas sobrinhas brincavam. As crianças brincam. Franz de Waal, né, que escreve aquele livro do Eu Primata, né, aquele livro é incrível. Acho que eu tenho ele aqui. Se bobear, boa pergunta, onde é que está o meu Eu Primata, que eu ia gostar de ler sobre isso mais uma vez. Então, gente, subiu o nível da discussão, é só isso que eu estou pedindo.
Vamos falar sobre isso? Vamos. Mas sobe o nível da discussão. Porque se você não vê que um animal pode servir para terapia, que o animal não pode participar, por exemplo, de uma situação como essa, interativa com crianças, se nada disso pode avançar, você, particularmente, não tem nem condição de você entregar alguma coisa com qualidade. Você não é capaz de se dedicar ao seu próximo. Você não seria capaz de carregar uma criança nas costas. Você não seria capaz de se deixar pintar pelas crianças. Entendeu? Então aí é óbvio que mais nada vai acontecer, porque você está ensimesmado, né? Tem certeza, Bernardo, que você não pegou meu eu primata daqui? Porque o Bernardo é o maior sócio de livro meu que existe. Mas é isso. Beijo para todo mundo, preciso ir. Educação assistida por animais, terapia assistida por animais, interação, idosos precisando de animais para viver melhor. Os animais nos servem e nós servimos a eles. É uma relação de troca. Nós servimos aos animais. Eu tenho uma gata na minha casa que é possível que quando eu chego em casa ela fala assim, e aí, demorou hoje, hein? Dá para colocar a ração ali, ô inferno? Tô te esperando. Abre aquela aguinha ali para eu tomar uma aguinha corrente, faz favor. Ela é minha dona. Mas eu também a tenho. Ela também me serve. Ela também me serve afetivamente. Eu gosto que ela gosta de mim. Né? Então tá tudo certo, gente. Qual é a piração? Uma aguinha com uma guachezinha e depois lava o cavalinho? E acabou? E estamos prontos para a próxima? Vamos elevar o nível da discussão. Daí você falar que o experimento, que mata, que não tinha que ter, que você não quer usar um medicamento, que você não quer usar o shampoo, que você não quer comer a carne, que você não quer usar o sapato de couro. Eu te respeito completamente. Mas tem limite para essa discussão sobre o que é abuso de fato. Tem coisas que não estão configuradas dessa forma, tá? São coisas que você, como ser humano, podia fazer por uma criança. E um cavalo pode fazer e ele gosta. Provavelmente você não conhece a relação que os homens e os animais têm de fato. Você só conhece essa história sobre abuso, sobre, né, essa emocionalidade tão negativa que permeia a sociedade hoje em dia. Todo mundo é abusador, todo mundo é ruim, todo mundo tá do lado negro da força, né? Tudo tem uma crítica, tudo tem alguma coisa para dizer. That's all. Beijo, pessoal. Preciso ir, porque hoje tem fórum do Neurociência aplicado ao treinamento e desenvolvimento. Eu já fico tão empolgada com as coisas que eu nunca mais fiz jabá da Inédita. O povo aqui reclama, tá bom? Tem recado do Manuel para quem vai fazer o imersão? Poxa, seja muito bem-vindo aqui, meu querido. Tem imersão nesse final de semana e tem vaga ainda, viu? Se alguém se empolgar, sexta, sábado e domingo, a gente tá aqui 24 horas de neurociência, tá? Beijo. Deixa eu ir pro meu fórum, que o povo já tá com seus 7 minutos atrasado já. Amo vocês. Obrigado pela força, obrigado pela companhia, obrigado pela discussão. Débora, amo você. Todd, amo você. Quem mais tá aí? Todo mundo. Amo todo mundo, principalmente os animais, ok? Beijo. Nunca esqueçam, quando vocês virem esse vídeo, que eu sou veterinária, tá bom? Até. Beijo.